Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Augusto Júnior e eu ajudo você a se tornar um profissional de TD, podendo ser bem remunerado, treinando e desenvolvendo pessoas. Quero mais uma vez pedir que o Espírito Santo se derrame sobre nós, para que este conteúdo possa de verdade fazer toda a diferença na sua vida e na sua carreira. E no conteúdo de hoje, eu vou falar sobre os 3 elementos que levam os profissionais de TD realizarem apresentações poderosas. Muitos profissionais de TD sofrem para realizar suas apresentações porque percebem que elas não causam o impacto que gostariam, não percebem a mudança no seu público e, pior ainda, os seus clientes também não percebem a mínima transformação. Muitas vezes não se dão conta que para que a sua mensagem atinja a mente e o coração das pessoas e principalmente que elas tomem uma ação ao término das suas apresentações, é necessário aprender a estruturar a sua mensagem. Provavelmente você já se frustrou ao fazer uma apresentação e perceber que a sua mensagem parece estar sem força. E muitas vezes, para aliviar a nossa consciência, nós até falamos algo como: essas pessoas são muito fechadas para as novas ideias. Mas a verdade é que talvez o problema não sejam as pessoas, e sim as nossas apresentações. Talvez você tenha o desejo de aprimorar as suas apresentações de tal forma que elas gerem os impactos esperados. Realizar apresentações que fiquem gravadas na mente e no coração das pessoas e, mais que isso, que desperte nelas o desejo por aplicar as orientações que você, como profissional de TD, está propondo para cada uma delas. E neste conteúdo eu vou te mostrar os 3 elementos que levam os profissionais de TD a realizarem apresentações poderosas. Vou fazer isso te mostrando a importância de definir o objetivo da sua apresentação, como turbinar as suas apresentações em 3 passos e, por fim, eu vou te mostrar o segredo para construir apresentações poderosas. Quando eu digo para você sobre a importância de estruturar as suas apresentações para ser um profissional de TD, podendo ser bem remunerado, treinando e desenvolvendo pessoas, é porque eu vivi tudo isso na minha pele. Quantas e quantas vezes eu fiz apresentações onde as pessoas, ao final, até elogiavam as minhas apresentações, mas quando eu perguntava para elas: "Uau, que legal! E o que mais chamou a sua atenção nessa apresentação? De qual parte da apresentação que você mais gostou?" E aí as pessoas olhavam para mim com um sorrisinho meio sem graça e diziam assim: eu gostei de tudo." E aí isso acendia para mim um alerta muito importante de que algo estava faltando nas minhas apresentações. Isso começou a mudar quando eu aprendi a estruturar a minha mensagem, para que ela sim tocasse a mente e o coração dessas pessoas. E foi isso que me fez perceber a diferença entre uma simples apresentação e uma apresentação poderosa, capaz de impactar realmente a vida das pessoas. E eu vou compartilhar algumas dicas com você nesse conteúdo. O primeiro ponto para um profissional de TD realizar apresentações poderosas é definir o objetivo da sua apresentação. Muitas vezes esse objetivo é construído junto com o seu cliente. Aliás, eu recomendo que você só defina objetivos junto com os seus clientes. Por mais que você já tenha o seu programa de TD, sempre alinhe com ele, com o seu cliente, a entrega, os objetivos, os resultados que são importantes para ele, cliente. E por objetivo, entenda o resultado final que o seu cliente deseja perceber ao término dos seus programas de TD. Eu gosto, quando eu estou com os meus clientes,
na, na reunião para fazer um diagnóstico, entender as reais necessidades que eles buscam, eu gosto sempre de perguntar para eles quais seriam os 3 comportamentos que ele gostaria de observar, de presenciar na sua equipe ao término do meu programa de treinamento. E eu posso dizer para você que isso traz uma clareza que você não faz ideia, além, obviamente, de te ajudar a medir o resultado das suas apresentações. O segundo ponto está em estruturar as suas apresentações. E eu recomendo esses 3 elementos que têm o poder de organizar a sua comunicação, além de alcançar os objetivos definidos com o seu cliente ao término das apresentações. Comece a estruturar as suas apresentações com introdução, desenvolvimento e conclusão. E quando eu mostro essa estrutura, muita gente torce o nariz pensando: mas esses são os 3 pontos para fazer as minhas apresentações se tornarem poderosas? E a resposta é sim. São esses pontos que parecem tão simples, tão familiares para a grande maioria das pessoas, mas que se você for acompanhar de perto diversas apresentações, como eu tenho oportunidade de acompanhar, vendo uma série de profissionais de T&D atuando, você não encontra esses elementos, você não encontra esta estrutura, esta organização na maioria das apresentações. E, provavelmente, é por isso que muitas delas não têm o resultado esperado. Então, assim, eu gosto muito de dizer, não basta saber que para organizar, estruturar uma mensagem, ela tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Saber e não fazer é ainda não saber. Então vamos entender brevemente quais elementos fazem parte de cada um desses pontos. Começando com a introdução. Como o próprio nome diz, você vai demonstrar aquilo que você vai entregar ao longo da sua apresentação. Normalmente, os primeiros minutos de uma apresentação são os mais importantes para que o seu público possa decidir se ele vai ou não querer te escutar. Não por acaso é o momento que temos a maior audiência, a maior atenção das pessoas à nossa apresentação. Portanto, saber aproveitar esse tempo será vital para o sucesso das suas apresentações. Na introdução, procure, obviamente, saudar as pessoas, os presentes. Depois, se apresentar, e quando eu digo se apresentar, não precisa detalhar o seu currículo. Claro, entenda o momento e as circunstâncias, mas simplesmente fale quem você é. Mais do que o seu currículo, você vai perceber que, como um profissional de T&D, os nossos resultados falam muito mais do que o nosso currículo. Mas se apresentar é sim importante. Na sequência, apresente também o seu tema, o motivo de todos estarem reunidos ali naquele momento. E a partir do tema, quais são os resultados, quais são os benefícios que o público vai alcançar ao término da sua apresentação. E aí sim, finalizando a introdução, cite 3 pontos que você irá desenvolver ao longo da sua apresentação. Normalmente, para o tempo que nós temos, 3 itens são mais que suficientes. Eu acredito que você já esteja começando a entender por que esses pontos são tão poderosos. Você vê esses elementos presentes nos livros, nos trailers dos filmes, etc. É aquilo que tem como objetivo chamar a atenção e despertar nas pessoas a vontade e o desejo de acompanhar até o fim a sua apresentação. Desenvolvimento. Uma vez que você despertou a atenção das pessoas, é hora de entregar o que você prometeu. É hora de dar o seu show. Então você faz isso discorrendo sobre os 3 pontos que você citou lá na sua introdução. E se você quiser ser um pouco
pouco mais avançado, procure complementar a sua parte de desenvolvimento do conteúdo, enriquecendo com exemplos, com histórias, anedotas, piadas, não é? Músicas, vídeos, etc. São elementos que enriquecem muito a nossa mensagem. E, por fim, a conclusão. Aqui está uma das partes mais importantes de uma apresentação e que simplesmente é negligenciada pela maioria dos profissionais de TI/D. Nela você tem a oportunidade de condensar todas as informações, retomando os 3 pontos da sua apresentação e caso haja a necessidade de destacar algum ponto ou falar de algo que você tenha esquecido, durante a sua apresentação, esse é o momento ideal para você fazer. Além do resgate das principais informações, fixando-as na mente e no coração das pessoas, você deve fazer uso do que eu chamo de imperativo. Essa é a voz de comando que você dá direcionando o seu público para uma ação concreta a ser executada ao término da sua apresentação. Então, se você está falando, por exemplo, sobre a necessidade dos colaboradores serem mais proativos, você pode dar o seguinte imperativo, o seguinte comando. Agora é hora de você assumir de vez o controle da sua vida e passar a ser feliz de verdade. E aí você encerra agradecendo e se despedindo. Simples assim. E o terceiro ponto é saber exatamente deste segredo que eu vou revelar agora. As suas apresentações somente vão melhorar se você dedicar tempo para aprimorá-las neste método que eu te passei. Então, primeiro, prepare a sua apresentação nesta estrutura, seguindo ali introdução, desenvolvimento e conclusão. Depois, treine e, por fim, avalie para você ter certeza que realmente todos esses 3 itens foram aplicados e foram realizados de maneira a gerar os resultados que você está esperando. Por que é importante você estruturar assim as suas apresentações? Porque, do contrário, você corre o risco de falar, mas a sua mensagem não atingir as pessoas. E por mais interessante que a sua mensagem pareça, se ela não estiver organizada, ela não vai alcançar o seu efeito. É mais ou menos quando você come uma salada de fruta pela primeira vez. A textura, variedade de frutas, cor, sabor são impressionantes. Mas se você comer salada de fruta todo dia, por mais que você goste, chega uma hora que você enjoa. Da mesma forma, para que as pessoas não se cansem das nossas apresentações, precisamos estruturá-las de forma correta, seguindo uma linha de raciocínio com começo, meio e fim, e não falar de um monte de assuntos misturados e desorganizados. Portanto, se você quer ser um profissional de TI/D e ser bem remunerado, treinando e desenvolvendo pessoas, esteja disposto a cuidar melhor das suas apresentações, construindo sim apresentações poderosas, capazes de tocar a mente e o coração das pessoas, levando-as a aplicar o que você apresentou. E você faz isso definindo o objetivo da sua apresentação, lembrando que esse objetivo deve ser sempre alinhado com o cliente, estruturando a sua mensagem com introdução, desenvolvimento e conclusão, e principalmente se preparando, treinando e executando essas apresentações, melhorando-as cada vez mais, aplicando exatamente esta metodologia. Agora é a hora de você já pensar na sua próxima apresentação. Mesmo que você não tenha nenhum treinamento agendado ou palestra marcada, crie um ambiente que te permita treinar essa técnica. Sei lá, imagine, por exemplo, que um cliente solicitou para você um treinamento sobre trabalho em equipe. E se não solicitou, eu estou te dando aqui uma incumbência. Prepara agora uma apresentação sobre trabalho em equipe, nesses moldes que eu te passei. Então, monta essa apresentação, siga esses passos e treine. Ao mesmo tempo, avalie se todos os pontos que nós trabalhamos aqui estão presentes na sua apresentação. E quer saber mais? Não se espante se tempos depois alguém solicitar
um treinamento para você sobre trabalho em equipe. E aí você se lembrar que, puxa, eu já tenho um conteúdo pronto e preparado para essa ocasião. Então, assim, não vai ser trabalho perdido, além de te ajudar, já vai montar aí uma base de referência também para futuros eventos, futuros treinamentos. Quero agradecer imensamente por você ter acompanhado mais esse conteúdo que te ajuda a ser um profissional de T&D, podendo ser bem remunerado, treinando e desenvolvendo pessoas. Um grande abraço, fique com Deus e até nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau.